Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam me ouvindo. Se alguém estiver me ouvindo, me dá um oi no bate-papo, por favor, para eu ficar feliz que eu não estou falando sozinho. Boa, legal. Então, esse opa e esse oi significam que vocês estão me ouvindo, né? Oi, Bianca. Oi, Natália. Oi, João. Oi, Adriano. Legal. Obrigado por responder, gente. Bom, como sempre, começando em cima do horário, mas enfim, de novo, dando um tempinho para a galera chegar ainda. Tem pouca gente. Hoje, no webinar de hoje, teve menos inscritos do que de costume, mas enfim, de todo jeito eu vou dar um tempinho para chegar mais gente aí. E espero que vocês estejam bem, espero que, enfim, estejam com saúde, conseguindo controlar a pandemia para fora das casas de vocês. E eu tava com saudade de fazer, tava com saudade de vocês, 2 semanas já. E é isso, hoje a gente vai falar de cultura, um assunto que eu gosto muito, um assunto que por muito tempo na 99 eu que liderei. Não eu que liderei, mas assim, eu tive um papel bastante ativo, assim, em algumas frentes lá. E acho que vai ser legal para quem está empreendendo ou pensa em empreender, com certeza é um assunto bastante interessante. Vamos lá, tá chegando gente ainda. Ai, ai. Tô com a câmera nova. Na verdade, a câmera antiga deu um pouco de ruim. Se tiver qualquer problema na imagem, vocês me dão um toque aí. E tá, de vez em quando faz uns barulhos lá fora também. Bom, deu 2 minutos já. Eu acho que vamos começar para aproveitar aí o tempo de quem chegou no horário. E vamos embora aí. Bom, como eu falei para vocês agora, a gente vai falar sobre cultura hoje. E, cara, cultura, de novo, é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu é, já estudei bastante quando eu tava implementando as minhas empresas. E acho que eu tenho algumas histórias bastante legais de cultura para compartilhar com vocês, tá? Bom, eu acho que todo mundo aqui já me conhece, mas para quem não conhece, eu vou passar hoje um pouco mais rápido pela minha história, aí mais uns 30 segundos. Bom, eu sou nerd, fiz engenharia mecatrônica na USP, aprendi a programar super cedo, aprendi a programar, eu tinha uns 13, 14 anos, e aí essa vida nerd toda me levou a querer fazer engenharia, fiz engenharia mecatrônica na USP, e lá no último ano da faculdade eu tive ideia da minha primeira startup, que foi o eba.com.br, que era um website para as pessoas compartilharem material de estudo. Então, basicamente, era uma versão de sistema, aí, o website das Xerox, das faculdades na época. Foi um site que se tornou relativamente grande, aí, não era um grande portal, mas tinha 7 milhões de visitantes únicos por mês. E foi lá que a gente teve os nossos principais aprendizados de tecnologia e produto. Depois disso, fundei a 99, também, junto com o Ariel, que também fundou comigo o EBA, era meu colega de turma. A 99 aí teve uma história bastante legal, começou super pequenininha, sempre competiu com gente com bastante dinheiro, a Easy Taxi, Uber, mas teve uma história bastante interessante e acabou se tornando o primeiro unicórnio brasileiro em 2018, janeiro de 2018, que foi quando acabei conhecendo as ideias das bicicletas compartilhadas nas ruas e quis colocar a Yellow nas ruas aqui no Brasil. Então fundei a Yellow também. A Yellow foi uma história super rápida, aí um ano já se fundiu com outra empresa e tal. Nessa fusão eu saí da operação. E hoje eu uso meu tempo como mentor investidor anjo de outras startups e principalmente quero plantar a sementinha do empreendedorismo aí nos universitários, por isso que eu estou fazendo esses webinars aqui. Então essa é minha história super rápida, sempre liderei a área de tecnologia em todas essas empresas, mas como fundador eu também olhava diversas outras coisas, entre elas a cultura da empresa, uma coisa que eu tinha uma paixão pessoal. Então, isso para vocês me conhecerem rapidamente, tá bom? Vamos pro conteúdo que é o que é novo para vocês. Gente,
De novo, esse aqui é o meu 5º webinar, já falei de várias coisas muito legais aqui, vários webinars. Conto muito com a ajuda de vocês para construir, tanto para dar ideias de novos webinars, quanto para, cara, entender se essa dinâmica está funcionando, não está funcionando. Se vocês têm sugestões, por favor, podem me procurar no LinkedIn, podem mandar mensagem aqui no chat, fiquem à vontade para me procurar caso vocês tenham sugestão. De novo, esses vídeos aqui, esses vídeos que eu gravo aqui e os slides, eles vão estar disponíveis no meu site daqui a alguns dias, sempre demora alguns dias para eu conseguir editar e subir. Melhorou a qualidade, então um dos primeiros webinars que estava gravando só pelo Zoom, e a gravação do Zoom, a qualidade é bastante ruim. Agora eu estou gravando direto no aplicativo aqui que eu uso para fazer esse negócio aqui, que eu uso. Então a qualidade fica melhor, então vocês podem esperar a qualidade melhor daqui para frente, tá bom? Mas vai estar disponível lá. Instruções de novo, usem o chat para falar, para comentar qualquer coisa que eu esteja falando. Eu vou ficar lendo aqui, ele vai ficar aberto, então fiquem à vontade para participar, eu gosto que vocês participem. E se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, que não tem necessariamente a ver com o que eu estou falando na hora, coloca no esqueminha de perguntas aqui. E se você não tem perguntas, entra para voltar na perguntinha do colega. Eu vou pedir, como sempre, para alguém, por favor, entrar lá e fazer uma pergunta, só para todo mundo saber como funciona. Boa, bolacha ou biscoito, Adriano colocou lá. Legal, obrigado, Adriano. Gente, entra lá e volta na pergunta do Adriano só para vocês verem como funciona. Quem tiver perguntas pode usar essa interface para fazer perguntas. Quem não tiver pergunta, entra lá para votar, porque no final eu respondo pela ordem das mais votadas, tá? Obrigado, gente. Obrigadão. Seguindo. Na semana passada eu falei para vocês do treino de pitch e vários de vocês se inscreveram para fazer treino de pitch, uma coisa que eu nem tenho 100% de certeza como vai ser ainda, mas o que eu quero é abrir a câmera e dar a chance de vocês treinarem o pitch das startups de vocês e eu dar minha opinião. Não é competição, não vale nota, não vale prêmio, não vale nada, é mais eu usando meu tempo aqui para ajudar vocês. Se algum de vocês que está ouvindo aí não estava na semana passada e quer o link para se inscrever, eu estou colocando aqui no chat agora. Todos os palestrantes e participantes. Então vocês podem acessar lá e preencher. Eu devo procurar vocês essa semana para começar a agendar, tá? Vai ser no modelo de pitch, não sei direito ainda como vai ser, mas esse modelo de pitch parecido com essas competições de pitch. Você tem alguns minutos para apresentar, eu tenho alguns outros minutos para fazer pergunta, e é isso. E beleza. Bora pro conteúdo lá. Bom, vou falar aqui sobre como criar uma cultura forte desde o início da empresa. Essa aqui é a estrutura do que eu vou falar hoje. Então eu vou começar falando o que é cultura, por que a cultura é importante. Então, cultura tem diversas interpretações, vocês vão ver, mas eu vou falar um pouco sobre o que eu considero cultura, por que eu acho que ela é importante. Como construir, então quais são os passos, quais são as coisas que você deveria se preocupar e fazer para você construir a cultura da sua empresa. E vou dar alguns exemplos de coisas que são culturais de empresas que são bastante legais. Vou dar diversos exemplos da minha história, né, da história da 99 principalmente. E tem alguns outros exemplos que eu trouxe do mundo aí que eu considero que são exemplos bastante legais, tá? A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é uma enquete para vocês me dizerem um pouco o quanto vocês conhecem sobre cultura da empresa, cultura de empresa, quanto vocês são novos nesse assunto ou não. A enquete deve estar populando aí na tela de vocês. Joia. Obrigado, já estão começando a responder. Boa. Muito bom. Sim, vocês respondem muito rápido, excelente. 73% já responderam. Vamos dar mais um tempinho aqui para ver se tem mais gente que responde. Tá dando bastante equilibrado, tá? Até agora. Mas com uma pequena maioria no já li a respeito, quero aprender mais, tá bom? Deu uma bela diferença. Metade das pessoas já leu a respeito e quer aprender mais. Algumas pessoas não conhecem nada, outras têm uma startup que está criando a cultura. Vou encerrar aqui e compartilhar com vocês. 84% das pessoas responderam. Compartilhar resultados. Estou compartilhando aí com vocês. Só para vocês saberem como é que está indo. Obrigado por terem respondido. É mais para me ajudar a guiar aqui, então eu vou falar um pouco sobre tentar falar para todo mundo, para inclusive quem não conhece nada sobre cultura, tá?
Então, vou começar falando, e essa é a parte mais importante para quem nunca ouviu falar de cultura, não sabe o que é cultura. Por que cultura é importante? O que é a cultura? Então eu fui buscar na internet ver se alguém tinha construído uma frase para dizer o que é cultura, e não tem muito, tem algumas referências. Essas aí eu peguei da Wikipedia, as duas, da Wikipedia em inglês, porque a Wikipedia em inglês ela tem um pouco mais de conteúdo. Então, traduzindo aí, uma tradução livre, cultura são valores e comportamentos que contribuem para o ambiente psicológico e social de um negócio, e é um conjunto como é que eu vou dizer isso? Um conjunto de coisas que você acredita que guia os comportamentos da empresa. Então, é um conjunto de frases, um conjunto de valores e um conjunto de pensamentos que estão por detrás da empresa. É quase como a filosofia da empresa, como que a empresa se comporta, por que você se comporta daquele jeito. E tem diversas formas de se manifestar. E quando uma cultura é forte, acho que uma coisa bem legal de você saber, sabe aquele sentimento que quem tem time de futebol percebe isso, ou quem é muito fã de uma banda, ou quem tem alguma coisa que você gosta muito, religião também acontece isso, você tem com aquelas pessoas que compartilham isso com você, você tem um sentimento de união, de que você quer construir junto, ou que você quer torcer junto, ou que você quer que coisas aconteçam juntos. Esse sentimento é o que acontece quando uma empresa tem uma cultura muito forte. Uma empresa que não tem uma cultura muito forte, as pessoas vão para o trabalho e está tudo bem. Uma empresa onde tem cultura bastante forte, as pessoas querem ir, elas são apaixonadas pelos que elas fazem, elas contam histórias da empresa. O nível de engajamento e de entrosamento das pessoas com a empresa, ele é muito maior. Porque a maior parte das vezes, as crenças pessoais da pessoa condizem com as crenças da empresa. Tá? E eu vou te dizer um pouco como que acaba isso acontecendo também. Então, assim, o que eu acredito que é cultura? Né? Eu acredito que a cultura são as crenças, os valores e os comportamentos que você vê, o conjunto de crenças, valores e comportamentos que você vê numa empresa. Então, o que todas aquelas pessoas juntas acreditam, ou grande a maioria delas acreditam? O que elas valorizam? E quais são os comportamentos que elas têm, principalmente em momentos difíceis de tomada de decisão? Eu acho que é principalmente aí que a cultura vem à tona e a cultura acaba fazendo diferença da forma como você aborda os problemas, tá? Um comentário da Letícia. Eu percebo muito isso nos estagiários, normalmente eles são os mais empolgados com a cultura da empresa. Isso é verdade. Geralmente, e eu não acho nem que é uma coisa dos estagiários, tá, Letícia? Eu acho que o que acontece eu acho que as pessoas mais jovens hoje em dia, as pessoas que são geração Z, milênio, etc., essas pessoas, elas têm uma forma de ver o mundo diferente, onde o propósito da empresa, que é um dos componentes da cultura, ele é relevante. Então as pessoas querem estar junto com uma empresa que tem um propósito legal. E quando elas veem isso, elas ficam empolgadíssimas. Então eu acho que é nesse sentido que eu acho que encaixa mais com um estagiário, mas encaixa com qualquer um, na verdade. Encaixa com qualquer pessoa, principalmente se as próprias pessoas que trabalham têm valores fortes. Quando você tem valores fortes e você encontra uma empresa que tem valores tão fortes quanto os seus e alinhados, isso potencializa um negócio que te deixa maluco, super feliz da vida, com vontade de trabalhar, com vontade de querer conquistar o mundo, entendeu? Vou encerrar o compartilhamento aqui da enquete. Joia. Boa. Legal. Vamos lá. Bom, por que a cultura é importante? A cultura é importante porque é o jeito de você direcionar e fazer com que as pessoas se importem com as coisas certas. Então, quando surgir, vamos supor, uma empresa que tem uma cultura de foco no cliente muito forte, quando surge um problema com o cliente, as pessoas se mobilizam. E não é simplesmente um comportamento de tipo, não, deixa o sistema de atendimento ao cliente, atende ele, coloca ele na fila e vamos respeitar o processo. Não. Quando tem um problema com o cliente, as pessoas elas se sentem machucadas, elas se sentem na obrigação de resolver aquilo. Isso é o comportamento, isso é a crença da pessoa. Isso é só um exemplo, tá? Tem diversas outras coisas. Por exemplo, desculpa. Me empolguei. Se você tem uma empresa que, por exemplo,
um dos exemplos que eu vou dar mais para frente aqui é frugalidade, que é uma palavra que eu descobri depois de velho, eu nem sabia que existia essa palavra, mas basicamente ela quer dizer você ser diligente com o dinheiro, você cuidar bem do seu dinheiro, economizar e usar ele direitinho. Se você tem uma empresa que tem esse tipo de cultura de economizar o dinheiro, se você vê alguém gastando muito dinheiro em alguma coisa, é um negócio que te incomoda e você quer interferir. Então, a cultura é importante nesse sentido. Quando todo mundo sabe que isso é valorizado na empresa, quando todo mundo sabe as crenças que a empresa tem, quando alguma coisa sai daquele comportamento, chama atenção. Todo mundo percebe e fala assim, cara, não é assim que se faz as coisas aqui, vamos ajustar. Então, é por isso que a cultura é importante, para você manter as práticas que você acredita que é importante para o seu negócio, é importante para o seu cliente, é importante para sua empresa atingir o propósito dela, entendeu? Que mais? Outras coisas que aí achei na internet que são coisas importantes quando você tem uma cultura forte na empresa. Engajamento, como eu já falei. Se sua empresa tem uma cultura forte, as pessoas que trabalham lá têm uma cultura forte, as pessoas estão engajadas, as pessoas querem saber da empresa, as pessoas querem contribuir, as pessoas querem saber o que mais ela pode fazer pela empresa. As pessoas fazem coisas que não estão necessariamente no quadrado dela, na função dela, mas ela faz para ajudar um outro colega de trabalho. Então, as pessoas são bastante engajadas quando a cultura é forte. Retenção também. Então, as pessoas sentem uma ligação mais forte para a empresa. Então, é mais difícil dela considerar sair desse emprego. É mais difícil ela considerar uma proposta que vem de fora, porque ela gosta muito desse ambiente. Ela gosta muito de ter os valores delas alinhados com o da empresa. Facilita a comunicação, porque pessoas que têm crenças parecidas, pessoas que têm valores parecidos, se comunicam de forma parecida. Então você consegue comunicar uma coisa de um jeito e a mensagem ser absorvida de uma forma mais eficiente também. E também serve para atrair talentos. Quando você tem uma cultura forte e quando você percebe que naquela empresa todo mundo que trabalha lá é super engajado, motivado e feliz, tal, isso contagia. As pessoas querem fazer parte disso. As pessoas que vão numa entrevista e sentem esse clima da empresa, elas não querem sair de lá, entendeu? Então é uma outra coisa que a cultura acaba influenciando bastante, acaba tocando bastante. E eu queria fazer um paralelo aqui de como que a cultura funciona e como a cultura se manifesta na empresa para as diferentes fases da empresa. Eu já passei pelas fases que eu vou falar, talvez vocês não tenham passado por todas, mas até para você entender qual é o caminho que a cultura precisa ou que acaba seguindo dentro das empresas, para às vezes faz até sentido você antecipar algumas coisas de como a cultura se manifesta para você se preparar para uma próxima fase da empresa, tá? Então, a primeira fase da empresa é quando tem as primeiras pessoas. Aí são os fundadores, são os primeiros funcionários ou os primeiros líderes da empresa. As pessoas estão trabalhando lá no dia 0 ou no dia 1 e são um conjunto pequeno de pessoas. Ali, sei lá, 3, 5, não chega a 10, entendeu? Até 8 pessoas, 6 pessoas. Esse conjunto pequeno de pessoas que está começando a empresa, nessa situação, a cultura passa pelo convívio. Então a cultura basicamente é o que esse conjunto de pessoas comemora, é o que esse conjunto de pessoas tolera, é o que esse conjunto de pessoas incentiva, é o que esse conjunto de pessoas se preocupa. Então, se é uma empresa que a cada venda comemora e toca o sininho lá, que tem, é uma empresa que curte comemoração e que valoriza cada novo cliente que vai entrando. Se é uma empresa que alguém falou palavrão, o outro reprime, essa aqui é a cultura da empresa, não se fala palavrão aqui dentro. Ou não se faz piadas que sejam preconceituosas, por exemplo. Isso é uma outra coisa que é super importante em cultura, ainda mais hoje em dia. Então, é o tipo de coisa que você incentiva, é o tipo de coisa que você tolera, o tipo de coisa que você se preocupa. Você se preocupa com dinheiro, você se preocupa com se o seu usuário, o seu cliente está feliz, você se preocupa com a diversidade do seu time, você se preocupa em um ambiente de trabalho ser um ambiente divertido, ou ser sério, ou com o que você se preocupa? Todas essas coisas que são coisas que você incentiva e se preocupa e você repreende as pessoas ou não, mesmo quando você se omite. Então, por exemplo, numa situação como essa, se acontece uma coisa que você acha que não tem que acontecer na empresa, como, por exemplo, uma piada preconceituosa,
e você não age, você está incentivando que a cultura de piadas preconceituosas cresça dentro da empresa. Então, por que eu acho legal falar de cultura logo para quem também já está em fases no comecinho da empresa? Porque às vezes a cultura se manifesta por omissão e você não quer isso. Você quer ter controle da sua cultura, porque você quer que a empresa, conforme ela vai crescendo, ela vai levando essas coisas que você considera que são boas para a empresa. Então é importante, se você vê, por exemplo, tem gente que tem empresas que têm como valor pontualidade. Cara, pontualidade é importante, então assim, ninguém atrasa 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos na empresa. Quando acontece isso, já vi empresa até que cobra multa do usuário, do funcionário ou do colaborador, caso a pessoa chegue atrasado na reunião. Então assim, você tem que pensar as coisas que você está incentivando, que você quer incentivar, você não quer incentivar. Mas basicamente, nessa fase, a cultura se passa desse jeito. Você não precisa de grandes estruturas. O que você precisa é se preocupar com o que você está comemorando, com o que você está incentivando e desincentivando na empresa. A próxima fase, eu pus números aqui, 20 pessoas, mas já começa a se manifestar isso lá para umas 12, 15 pessoas talvez. E nessa fase, é bom que a sua cultura seja definida e escrita. E aí, definida e escrita é aquele negócio que você vê na parede das empresas muitas vezes, missão, valores, esse tipo de coisa. Isso aí é a cultura da empresa. Mas mais importante do que está escrito na parede é você ter isso como verdade na empresa. Primeiro você tem isso como verdade e depois você traduz isso em texto ou na forma que você quiser representar para as pessoas. Né? Tem gente que usa texto com desenho, na 99 a gente usava texto com desenho. Então assim, você pensa na forma de você representar, mas você precisa ter uma forma de representar. Por quê? Você não tem mais tanto aquele convívio que você tinha com 5, 6 pessoas quando você tem 20, quando você tem 30. E às vezes até quando você tem 15 você já não tem. Né? Então, porque você não tem mais esse convívio, você não consegue mais incentivar e desincentivar os comportamentos simplesmente pela presença dos líderes, nessa hora você precisa começar a criar formas de você comunicar a cultura para a empresa. Então, um jeito de fazer isso é escrever missão e valores, colocar na parede e você comunicar isso frequentemente. Então, de vez em quando, você lembrar as pessoas daqueles valores, daquelas coisas que você considera importante ali. E, mais importante do que isso, a cultura precisa ser cobrada. Então, a cultura é uma coisa que quem não adere à cultura está, entre aspas, poluindo a cultura. A pessoa está transformando a cultura para uma coisa que talvez seja o que você não quer. Então você tem que tomar cuidado com isso. E você pode cobrar as pessoas de cultura da mesma forma que você cobra de performance. Então, aqui nessa empresa não se faz piadas preconceituosas. Estou pegando esse exemplo para Cristo, mas é um exemplo bom, eu acho, porque eu acho que ninguém vai querer isso na empresa. Se alguém fizer, essa pessoa precisa ser cobrada. Fala assim, aqui não se faz esse tipo de piada. E você tem que cobrar ela disso da mesma forma que você cobra se ela não atingir certa meta, ou se ela não cumpriu o que ela combinou com você que ia ser cumprido, né? Que seria a performance dela. Então, a cultura tem que ser cobrada da mesma forma que a performance. Né? E nessa situação da empresa, então, que você tem, eu coloquei 20 pessoas, mas é em torno disso, você precisa ter um conjunto de elementos que você pode comunicar a sua cultura. Pode ser desenhos, pode ser símbolos, pode ser um texto, pode ser alguns textos, pode ser um vídeo. Entendeu? O que você conseguir referenciar e comunicar para as pessoas, pode ser conceitos, pode ser um livro, pode ser pode ser todas essas coisas juntas também, tá? Mas coisas que você repete para as pessoas, é dessa forma que a gente se comporta. Pode ser um livro, fala assim, cara, lembra de tal livro? Esse livro inspirou a gente e é dessa forma que a gente se comporta aqui dentro. Então esse é um outro jeito de fazer também, tá? Quando a empresa vai para um pouquinho maior, e aí estou falando 100 pessoas, mas pode ser 70 também, acho que não tem muito o número certo, mas a sua cultura ela precisa começar a tomar vida própria, no fim das contas. E tomar vida própria, o que eu quero dizer, é ela funcionar meio que sem precisar ninguém ficar lembrando dela. E o jeito de você fazer isso é você transformar as suas ideias em símbolos e em processos
e tratar ela da mesma forma que eu falei, de ser cobrada com a mesma intensidade que a performance. Então, vamos supor, você pode ter, por exemplo, eu lembro de uma empresa, não lembro qual empresa que foi, que incentivava os funcionários. Como é que ele fazia? Ele incentivava os funcionários a trazer alguma coisa do emprego anterior dela que ele não gostava para deixar no escritório. Era alguma coisa assim. Mas era um símbolo que ele trazia para as pessoas lembrarem do quanto era legal trabalhar lá. Pô, isso é um símbolo, né? Uma forma de trazer um processo, por exemplo. Na 99, todas as pessoas que entravam para trabalhar no 99 passavam um dia inteiro na nossa central de atendimento atendendo usuários, motoristas e passageiros. Então passava lá com o telefone, com o computadorzinho, respondendo e entendendo quais são as dores desses usuários, entendendo as dores desses passageiros, motoristas que estavam entrando em contato com a gente, porque eles entravam em contato com a gente a maior parte das vezes porque tinha problema. Então, isso é um processo dentro da empresa que ele acontece sempre, não precisa ninguém, claro, precisa ter gente responsável pelo processo, mas não precisa ninguém ficar lembrando das pessoas que é importante ouvir o cliente, porque a pessoa desde o dia 1 ela está ouvindo o cliente. Desde o primeiro dia que ela pisou na empresa, a primeira coisa que ela fez, depois de ter participado da reunião de boas-vindas, ela ir para o computadorzinho, ouvir e responder usuários, motoristas e passageiros que estavam com algum problema ou estavam querendo que alguma coisa fosse resolvida, tá? Então, isso é uma forma de transformar a sua cultura em processo. Tem diversas formas de fazer isso, mas já vou dar exemplos depois, mais exemplos depois, mas isso é uma forma de você transformar a sua cultura em processo. Então, tem símbolos, tem processos e você tem essa avaliação que é feita. Que é da mesma forma que você faz a avaliação de performance, você faz a avaliação cultural. Então, depois de que a 99 estava um pouquinho maior, a gente colocou junto com a avaliação de performance que a gente fazia de X em X tempo, acho que era de 6 em 6 meses, alguma coisa assim, dos colaboradores, tinha avaliação de performance, do tipo a pessoa desempenhou bem, a pessoa entregou meta, a pessoa cumpriu o que prometeu, etc., né? Que geralmente se faz, mas do lado tinha, essa pessoa se preocupa com o usuário, essa pessoa tem os valores da 99, a gente tinha lá tudo bonitinho, a pessoa ela recebia feedback tanto sobre se ela não estava performando bem, tanto quanto se ela estava aderindo à cultura ou não, tá? Cara, isso aqui é um slide que falhou aqui de uma outra... Eu copiei o slide e sobrou esse slide aí. Como criar a cultura da sua empresa? Bom, a primeira coisa que eu recomendo, se você quiser criar a cultura da sua empresa, é um exercício que eu fiz algumas vezes e ele é muito legal de fazer, que é você começar construindo os seus próprios valores. Então, imagina que você é uma empresa e que você vai escrever aqueles elementos que são elementos de cultura da empresa. Depois vocês pegam referências na internet sobre como você descreve cultura. Eu vou dar alguns exemplos mais tarde aqui sobre como escrevia a cultura da 99, mas você pegar essas mesmas coisas e você escrever sobre você. O que você valoriza? Você valoriza a honestidade? Você valoriza a diversão? Você valoriza companheirismo? Você valoriza dinheiro? Você valoriza sucesso? O que você valoriza? Busca dentro de você, valorizo melhorar o mundo, valorizo sustentabilidade, valorizo diversidade. O que você valoriza? Lista as coisas que são importantes para você e é legal todos os fundadores ou as primeiras pessoas da empresa fazerem esse exercício. Eu acho esse exercício muito interessante, acho que ele é legal nesse assunto agora, porque eu acho que ele ajuda no processo de você construir a cultura da empresa, mas mais legal do que isso, ele é um processo que te ajuda a se tornar uma pessoa mais íntegra. Porque se você tem seus valores bem descritos e você segue eles, você consegue uma integridade absoluta no seu comportamento. Então, cara, se você lê aquilo frequentemente e você continua se reafirmando aquelas coisas, você vai passar a se comportar daquele jeito.
É muito legal. Depois que você itera algumas vezes, aquilo meio que vira uma verdade bem forte sobre você. Eu ia dizer a verdade absoluta, mas acho que é uma verdade bem forte. Eu fiz esse exercício, eu fui ler esse mesmo texto que eu escrevi sobre mim mesmo 5 anos depois, e 5 anos depois, cara, cada palavra continuava sendo exata. Tipo, eu não mudaria nada naquele texto. Continua sendo uma verdade muito grande sobre mim. E aí, cara, o que eu recomendo? Junta os valores que você tem com os valores que os seus assim, cofundadores, as pessoas que estão trabalhando junto com você, seja fundador, seja primeiros funcionários, liderança da empresa, junta de todo mundo e vê quais são as coisas em comum. Quais são as coisas que todo mundo valoriza que poderia ser valor da empresa, né? Porque tem coisas que são mais valores pessoais, família, por exemplo. É mais difícil de você trazer um valor como família para uma empresa. Dá, mas talvez não seja uma coisa que você queira fazer. Porque você também tem que ter uma lista finita, né? Você não pode ter... Se você tiver 25 valores, é muito difícil você comunicar isso. Você precisa ter um número de valores que não é muito grande, porque senão as pessoas não conseguem lembrar de todos os valores que tem na empresa. Então, talvez você não vai priorizar o de família. Mas aí você vai priorizar honestidade, você vai priorizar ambição, ambição talvez seja a palavra agora, mas sonhar grande, esse tipo de coisa. Então você tem algumas coisas que são mais comuns em empresas e tal, e vê o que vocês têm em comum. E vocês juntam todas essas coisas, ali já tem um bom cheiro do que vocês poderiam trabalhar juntos. E tem outras coisas que não vão surgir nos valores pessoais de vocês, mas que podem ser valores importantes para a sua empresa. Então, por exemplo, como eu já falei, frugalidade, que é uma palavra que eu aprendi recentemente, resiliência, diversidade, ousadia, conformidade às regras, disciplina, segurança. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo de qual ramo a sua empresa atua ou de qual valor você quer entregar para o seu cliente final, talvez alguns desses valores podem ser muito importantes. Vou te dar um exemplo. Talvez se você está trabalhando numa startup por exemplo, na área da saúde, talvez você queira colocar segurança como um valor da empresa. Porque a segurança dos seus pacientes, por exemplo, é um negócio super importante. Não sei se segurança é a palavra certa, mas alguma coisa nessa linha, tá? Se você é uma empresa de contabilidade, talvez você queira colocar disciplina. Se você é uma empresa que é uma fintech, por exemplo, que tem muita regra para cumprir e tal, talvez você queira colocar conformidade às regras. Talvez não, talvez você queira colocar de um jeito diferente, que cara, eu estou conforme às regras, mas eu quero desafiar elas a hora que fizer sentido para a empresa. Então, pensar em todas essas coisas que não vão surgir nos seus valores pessoais, mas que podem ser valores bastante importantes para a empresa, tá? Então, é isso que eu sugiro, esse tipo de discussão e conversa que eu sugiro para você começar a construir uma cultura na empresa. Então, cada um se conhecer bem do ponto de vista do que valoriza, quais são suas crenças pessoais. Não precisa compartilhar nada íntimo, tá? Eu não acho que precisa nesse caso nada íntimo, mas as coisas que você acredita que são compartilháveis, tá? E aí todo mundo compartilha o seu, vê o que tem em comum e vê o que talvez fala, putz, cara, legal que a gente tem isso aqui, significa que a gente vai se dar muito bem nesses assuntos aqui. Mas eu acho que a empresa também precisa desses outros aqui. Como que a gente constrói eles, também tem que ser valores que têm a ver com vocês. Mas o ponto que eu quero deixar é a cultura também pode ser uma ferramenta para atingir os objetivos da empresa. Tá? E você tem que considerar isso na hora que você estiver construindo a empresa. Uma outra coisa, e eu acho que é a última coisa aqui, de como construir a cultura da empresa, é você trabalhar no propósito e missão da sua empresa. E basicamente o propósito e missão da sua empresa é qual que é o sonho da sua empresa. Você está trabalhando para quê? O que você quer que aconteça se você começar a trabalhar hoje, daqui 10 anos você olha para o mundo, o que o mundo foi diferente nesse sentido? Qual que é a razão de viver da sua empresa? Por que vocês estão todos os dias lá, saindo da cama e indo trabalhar? Entendeu? O que vai mudar na vida das pessoas? Então, e geralmente o propósito e a missão... A grande maior parte das empresas é uma frase ou um conjunto de frases, ou 2, 3 frases ligadas. Mas tem empresa, por exemplo, que é um vídeo, ou é um manifesto, é um texto bonito, que não fala, cara, é isso aqui que a gente acredita, esse aqui é nosso propósito, nossa missão. Então,
Não importa muito a forma como você vai fazer, mas importa muito que você tenha isso muito bem pensado, o propósito e a missão da sua empresa, de uma forma super inspiradora. Não precisa ser um negócio super concreto. Tem que ser um negócio que é quase que inatingível, assim, mas que vocês vão trabalhar incessantemente para que aquilo aconteça. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são bastante legais, alguns deles inclusive bem famosos. Então, por exemplo, a missão original da Microsoft, né? A missão da Microsoft lá na década final da década de 80, por aí, na década de 90. A missão deles era colocar um computador em cada mesa de cada casa. E na época, isso era um negócio completamente maluco, porque ninguém tinha computador em casa. O computador era um negócio que tinha nas grandes empresas. E essa era meio que uma missão e uma visão do Bill Gates lá, que ele queria levar para o mundo. Então, todo mundo trabalhava lá para levar computador para a vida das pessoas. E assim, é muito legal, porque hoje todo mundo aqui só tem computador, e até o laptop, até o celular que está na sua mão, graças a uma iniciativa como essa. Caso contrário, não teria acontecido. Então, é um sonho muito legal que as pessoas querem fazer parte. Por isso que é importante a missão na cultura. Porque as pessoas têm que querer fazer parte daquilo. Tem que ser um negócio que você está construindo que é animal. Entendeu? Outras aqui que eu achei que são muito legais. LinkedIn. Criar oportunidade econômica para todo membro da força de trabalho mundial. Oportunidade econômica para todo mundo que trabalha, cara. Concorda comigo que isso é um sonho, isso é um negócio animal, é praticamente inatingível, né? Porque, enfim, cara, talvez ao longo de séculos você consiga fazer um negócio desse, mas é um negócio muito legal de ser trabalhado, mas praticamente inatingível. Então todo mundo quer trabalhar naquilo incessantemente. Missão do Google, que também é super famosa, organizar a informação do mundo e fazer ela ser universalmente acessível e útil. Cara, que sonho animal. Pegar, cara, tudo que é informação é um negócio que, cara, qualquer coisa é informação. Todo mundo vai querer trabalhar numa ideia como essa. Vamos organizar a informação do mundo, porque senão vai virar uma lambança. E aí vamos tornar isso aqui útil, vamos fazer com que as pessoas consigam consumir isso aqui. Muito legal. E do Starbucks, que poderia ser uma empresa que tinha uma missão completamente sem graça, completamente não sexy, né? não atraente para as pessoas. Eu achei muito legal. A missão do Starbucks é inspirar e nutrir o espírito humano. Uma pessoa, um copo e uma vizinhança por vez. Puta negócio legal. Tudo bem, isso provavelmente foi criado por um marqueteiro, tal. Você não precisa fazer esse nível, porque essas empresas, quando chegaram nisso aí, já eram grandes. Mas você, junto com os fundadores, junto com a liderança da empresa, pode sentar junto e construir alguma coisa nessa linha. Pega uma inspiração em um desses caras aí, troca 2, 3, 4, 5 palavras e fala, cara, é isso aqui que a gente quer construir. Quando a gente construiu a nossa primeira empresa, que foi o EBA, a gente praticamente copiou do Google. A gente queria organizar todos os materiais de estudo e fazê-los acessíveis e úteis. Era um negócio assim. Não lembro direito qual era a missão do EBA, mas era isso. A gente não inventou muita roda. A gente pegou uma missão que meio estava pronta, que é super inspiradora, e a gente usou dela para transformar ela para a nossa realidade. E funcionou muito bem. E esse é o tipo de coisa que você repetindo para as pessoas, você constrói uma galera que é missionária, cara. A galera que está trabalhando lá porque eu quero ver esse negócio acontecer. Isso é muito mágico e muito forte. Isso atrai talentos, isso engaja as pessoas, isso motiva. Cara, é um negócio bastante mágico, assim. Na 99, eu não coloquei nessa apresentação aqui, mas a nossa missão era levar transporte mais rápido, mais seguro e mais eficiente para a vida das pessoas. Cara, que negócio animal, entendeu? Qualquer um quer fazer isso, cara. E transporte é um negócio que você faz... a gente gostava muito da regra da escova de dente, né? Que é uma coisa que você usa pelo menos 2 vezes por dia. E transporte é uma coisa que você usa pelo menos 2 vezes por dia, a grande maior parte das pessoas. Não agora, né? Na quarentena, mas numa situação fora de quarentena, isso é verdade. Então, assim, é um propósito legal. As pessoas querem fazer parte disso, tá? E aí, como colocar a sua cultura em prática, né? Beleza, cheguei à conclusão, esses aqui são os valores, esse aqui é meu propósito, minha missão, meu sonho e tal. Como que eu coloco isso em prática? E aí, acho que eu já falei um pouco aqui, mas tem uma outra parte que é importante, seleção das pessoas. Então, escolher as pessoas que tenham os valores certos, principalmente no começo, onde você vai ter poucas pessoas, é muito importante.
Porque uma pessoa que estiver fora da cultura, ela vai acabar influenciando as outras pessoas, de alguma forma. E vai começar a ficar uma cultura meio mista, uma cultura meio sem forma. Então é importante que você selecione pessoas que já tenham boa parte da sua cultura enraizadas dentro dela. Não sei se todo mundo aí assistiu aquele filme Os Estagiários, que é o filme que mostra os dois tiozões lá indo trabalhar de estagiário no Google, que é uma comédia. Enfim, um monte de coisa lá é comédia, é inventado, mas tem algumas coisas que são verdades lá. Então, o Google tem um termo que ele chama de Googliness, que é o quão Google você é, o quão googlável, sei lá qual que é a palavra que seria em português isso, mas as pessoas, durante o processo seletivo, elas têm uma parte do processo que o objetivo é avaliar qual o nível de Googliness da pessoa. O quanto essa pessoa tem a cultura da empresa, o quanto essa pessoa é uma pessoa que você quer trabalhar junto, ou que tem a mesma vibe que você e tudo. Então, eles usam esse termo no filme, por isso que eu estou falando. Então, é um negócio que você não sabe explicar, mas é uma pessoa que tem a cultura da empresa. E você sente isso. Então, é legal você ter os seus sentidos abertos para esse tipo de coisa, identificar esse tipo de coisa. Claro que você pode também transformar isso em uma coisa um pouquinho mais rígida. Mais pro finalzinho, lá antes da gente sair da 99, eu estava trabalhando inclusive num guia de entrevista. Guia de entrevista é uma coisa que você usa para te guiar a entrevista, né? Então tem perguntas e assuntos para você cobrir. E eu estava trabalhando num guia de entrevista específico para a cultura, que a gente pudesse, durante o processo seletivo, aplicar esse guia de entrevista para avaliar se a pessoa era um bom fit cultural ou não. Então você consegue colocar isso de uma forma um pouco mais estruturada. No começo você não precisa. Você só precisa, cara, esse cara tem a nossa vibe. Todos aqueles valores que a gente listou, a gente consegue ver ele nessa pessoa, pelo menos a maior parte deles. E tem outros que a gente vai precisar trabalhar na hora que ele entrar aqui. Então é uma pessoa que tem sinais de honestidade, é uma pessoa que tem sinais de trabalhar em grupo, é uma pessoa que tem sinais de diversão ou não. Por exemplo, um sinal bem forte na 99 de que a pessoa não tinha a nossa cultura é se ela aparecia na entrevista de terno e gravata. Então, assim, você já percebia logo de cara, cara, essa pessoa, assim, todo mundo trabalhando descalço e de bermuda na empresa e de chinelo, e a pessoa se sente desconfortável nisso. Tem gente que não gosta de trabalhar, tem gente que gosta de um ambiente de trabalho sério. E lá não era. Não quer dizer que a gente não fazia as coisas direito, só queria dizer que não era sério o suficiente para as pessoas se vestirem de forma social. Então, assim, isso era um sinal da entrevista, e tinha diversos outros que a gente também avaliava. Então, assim, seleção das pessoas, ter as pessoas certas é uma das formas de você colocar a sua cultura em prática. Inclusive de desligar, tá? Então, se a pessoa não combina com a sua cultura e você só percebeu isso depois que você chamou ela para o time, é o seu trabalho você tirar ela do time, porque ela vai acabar influenciando negativamente a sua cultura. Então, cultura é um negócio que você contrata e demite por ela. Tá? E outra coisa é a criação de processos simples como esses que eu já trouxe de exemplo para você, como o processo de onboarding das pessoas na 99, que passava um dia no atendimento e tal, e símbolos como esse que eu trouxe. Eu vou falar um pouco de símbolos um pouquinho mais para frente, tá? Bom, aqui tem uns exemplos de como colocar a cultura em prática. Então, o Google, por exemplo, é um bom exemplo ele gosta de fazer as pessoas sentirem que, os funcionários da empresa sentirem que a empresa está cuidando deles. E como que isso é um elemento cultural deles, não está na missão, não está em nada, mas é um elemento cultural forte deles. Então, o que o Google tem lá? O Google tem comida grátis, ele tem lavanderia, ele tem academia, ele tem bicicleta, ele tem plano de bicicleta grátis, ele te ajuda a comprar bicicleta, ele te ajuda a comprar um carro de combustível, verde, se você quiser comprar um. Então, tem um monte que eles chamam de perks, né? Que são esses mimos que a empresa dá para o funcionário, para o funcionário se sentir cuidado na empresa. É isso que eles gostam que as pessoas sintam. E o Google, inclusive, praticamente inventou esse negócio, ou pelo menos foi ele que tornou popular isso. Hoje, diversas startups têm coisas parecidas graças a eles. Mas
As Apos é uma empresa que eu já falei aqui em outros webinars, porque eu acho que ela é bastante inspiradora do ponto de vista cultural. Eu falei dela no webinar de MVP. Mas as Apos, para quem não conhece, ela é um e-commerce de sapatos, de calçados, né? Então, é basicamente um site, um site que você compra sapatos. E o fundador lá tinha diversos elementos culturais muito fortes que ele trabalhava. Um deles quase todos eles são bem malucos. Esse aqui é um deles, que quando você entra nas Apos, você tem uma semana de treinamento. Então, você tem uma semana que eles vão te treinar para você ter a cultura das Apos, para você saber os processos das Apos, etc. Ao fim dessa semana, a empresa te oferece $2.000 para você se demitir. E é meio maluco isso, se parar para pensar, mas o que eles querem fazer ali? Eles querem que só as pessoas que têm certeza absoluta e que curtiram muito a empresa fiquem. Então você tem um incentivo para sair caso você acredita que, assim, se a pessoa está em dúvida se aquele lugar é o lugar para ela ou não, você tira a dúvida fazendo isso. Então eu te ofereço, não tem problema nenhum você aceitar, mas você pode aceitar e se demitir se você quiser. Então isso é uma das coisas. Tem um outro elemento de cultural das Apos que eu devia ter posto aqui, que ele é bastante legal, que ele eu não lembro qual que era o orçamento, mas todos os atendentes, todos os funcionários das Apos, eles tinham um valor livre para eles gastarem para agradar um usuário ou para corrigir um problema de um usuário. Então, eu não lembro o valor, mas era alguma coisa do tipo, todo funcionário tem $200 que ele não precisa explicar para ninguém para ele resolver um problema de um usuário. Então, se um usuário veio e precisa de alguma coisa para ser resolvida, ou precisa de troca de produto, ou de envia um outro produto para ele e tal, o funcionário pode usar esse orçamento sem explicação para responder o usuário. E nas Apos era bastante importante isso, porque as Apos tinham uma cultura de que, em vez de eles gastarem o orçamento deles em marketing, em publicidade, eles gastavam no atendimento ao cliente deles. E o atendimento ao cliente deles era muito bom. Tem uns exemplos engraçados do tipo, a pessoa ligar para as Apos para pedir uma pizza e aí o atendente fala assim, tá bom. Aí ele pega, liga para a pizzaria, pede a pizza e manda entregar na casa da pessoa. São casos engraçados assim, mas só para mostrar que a cultura deles é atender bem o usuário, não importa qual seja. Um outro exemplo legal a pessoa ligava para as Apos porque queria um determinado calçado e não tinha estoque para eles. O atendente muitas vezes comprava na loja do concorrente e mandava entregar ou direcionava a pessoa com um link para a loja do concorrente para a pessoa comprar lá. Então, as Apos tinham uma cultura bastante forte de atender o cliente e até recomendo, eles têm um livro que em inglês chama Delivering Happiness, em português eu sempre esqueço o nome, Satisfação Garantida, chama em português. Então, recomendo esse livro porque não só ele conta a história do fundador, que é muito legal, como ele conta todos esses elementos culturais que são bastante fortes nas Apos e até meio malucos, assim. Até algumas coisas eu falo assim, cara, eu não vou fazer isso que ele fez aqui na empresa, porque é muito maluco, mas eu vou me inspirar nesse sentido e trazer para minha empresa de alguma forma. Então, recomendo essa leitura aí. Bom, vou falar um pouco agora da cultura da 99, tanto com descrevendo a cultura, quanto algumas coisas legais que aconteceram por conta da cultura da 99, tá? A gente tinha um foco extremo no usuário, e isso foi uma coisa que teve desde o início. E no fim, a gente acabou, no começo era usuário em primeiro lugar, alguma coisa assim, eu não lembro direito como a gente colocava a primeira vez que a gente escreveu os valores da 99. Mas aí isso acabou evoluindo para o texto que a gente usava, que era genuinamente preocupado com as pessoas. Então, basicamente, a gente não tinha foco só no usuário, a gente tinha foco nas pessoas. E aí era no motorista, no passageiro, nos nossos fornecedores, nos nossos competidores, nos nossos colaboradores, nos nossos investidores. E a gente queria que as pessoas se sentissem bem e a gente queria sempre fazer isso para o bem das pessoas. Então, isso é uma das formas de você escrever. A forma que a gente escrevia isso na 99 era, a gente tinha esse título, que é genuinamente preocupado com as pessoas, a gente tinha um parágrafo descrevendo o que esse título significava e a gente tinha um desenho. Né? Na 99 a gente tinha 10 valores, eu não vou passar por todos aqui, vou passar só por alguns. Os 10 valores a gente representava para a empresa em círculo, então ficava 9 valores
dispostos em círculo e um valor central. O valor central era o foco no usuário, era genuinamente preocupado com as pessoas, e a gente era assim. Então, tudo que a gente fazia, o usuário era o ponto de partida. Acho que talvez a primeira vez a gente chamava de usuário era o ponto de partida, uma coisa assim. Mas tudo que a gente decidia, a gente decidia com a visão no usuário, ou nos usuários, né, no nosso caso, porque a gente tinha passageiros e motoristas como os usuários, e a gente sempre fazia, sempre voltado a eles de alguma maneira, tá? Então, esse era um elemento da cultura da 99. A gente tinha um outro elemento, que era o faça mais com menos. Então, que é um pouco esse elemento da frugalidade que eu falei, que é tipo, cara, usa bem os recursos da empresa, no geral. E esse é um bom exemplo de símbolo que a gente tinha. O primeiro escritório que a gente teve um primeiro escritório que foi mais chinfrinzinho, da 99, depois a gente mudou para um pouquinho mais estruturado, depois que a gente teve nossa primeira rodada de investimento, mas não era um puto escritório e a gente não tinha muita grana. A gente tinha um dinheirinho lá pra gente montar time e fazer a expansão da 99. E a gente precisava comprar móveis para 99. E a gente foi ver preço de mesa e a gente achou muito caro. E aí o que aconteceu? O Ariel foi no material de construção, comprou umas tábuas, comprou cavalete e ele fez as mesas. Então a gente pôs os cavaletes, o Ariel cortou com a serra tico-tico dele, lixou e a gente fez. A nossa mesa era cavaletes com madeira em cima. E isso foi a nossa mesa por muito tempo. Por muito tempo, lá na 99, quando a gente estava no nosso primeiro escritório. E isso virou um símbolo dentro da empresa do fazer mais com menos. Então, fala, cara, a gente faz as nossas próprias mesas se precisa para economizar dinheiro. E tanto que, por que eu falo que isso foi um símbolo? Então, esse elemento cultural, aí a gente tinha esse título, faça mais com menos, a gente tinha um parágrafo descrevendo ele, e o símbolo desse faça mais com menos era uma mesa, porque era o símbolo da mesa que o Ariel fez. Então, nessas horas, os símbolos são histórias, são coisas que vocês vão contar de lá para cá. Então, alguém que vê fala, cara, por que é uma mesa ali? Ah, porque tem a história do Ariel, lá, lá, lá. E é isso que você faz a sua cultura começar a ganhar vida e começar a trazer significado para a empresa sem você precisar o tempo todo ficar falando da cultura, entendeu? E a gente tinha um outro que era o questione padrões. Então, isso aqui, esse valor é um valor que a gente tinha que ajudava muito, principalmente quando vinha pessoas que eram relativamente novas na empresa e vieram com alguma bagagem anterior. E a bagagem anterior muitas vezes traz você para pensar no mais do mesmo, assim, do tipo, não, o jeito de resolver isso é isso. Não, a gente pensou numa coisa diferente. Não, mas a gente já tem esse jeito que resolve aqui, para que a gente vai pensar no novo? E a gente trouxe esse questione padrões para ajudar nessas horas. Na hora que alguém está querendo colocar uma solução que é batida e às vezes nem é eficaz, mas é a solução que o mercado já costuma trabalhar para alguma coisa, e a gente fala, não, cara, vamos fazer melhor, vamos achar uma solução que é melhor que essa, vamos questionar padrões, vamos questionar o que se faz igual há muito tempo. Às vezes, por que é questionar e não simplesmente se rebelar contra os padrões? Porque às vezes o padrão está ali por algum motivo. Então, assim, ele funciona em alguma medida. Às vezes eles precisam ser desafiados, às vezes não precisam ser desafiados. Então, a gente trouxe esse elemento para ele ser um elemento que as pessoas pudessem lembrar desse valor enquanto estava fazendo esse questionamento, tá? E a gente tinha um outro elemento que era bastante legal, que é o seja você mesmo. Que era, a gente tinha um texto bastante legal e uma coisa muito, eu acho que tenho muito orgulho de a gente ter feito isso na 99, as pessoas podiam ser elas mesmas mesmo. Eu tive diversos depoimentos de pessoas lá que falaram, cara, aqui é o primeiro lugar que eu venho que eu sinto que eu posso ser eu mesmo. Eu sinto que eu posso vestir a roupa que eu sempre quis vestir, eu sinto que eu posso falar do jeito que eu sempre gostei de falar, eu sinto que eu posso compartilhar minhas ideias. Então, isso é bastante forte, porque muitas vezes nas empresas, o fato de você ter... Desculpa de novo. O fato de você ter código de vestimento e você ter formas das pessoas se comportarem muito padronizadas, faz as pessoas que têm ideias criativas e diferentes se calarem. Então, fala, cara,
aqui tudo tem um jeitinho certo de fazer, então eu não vou me manifestar com a minha ideia inovadora e diferente. Agora, num ambiente onde todo mundo é diferente e você convive com essa diferença o tempo todo e essa diferença é positiva, as pessoas estão mais confortáveis para trabalhar isso aí. Então, uma das coisas que surgiu espontaneamente dentro da 99 foi o grupo LGBT da 99, se não me engano chamava 99 Cores, que foi criado pelos próprios colaboradores que falaram, cara, vamos se juntar aqui, começar a discutir coisas que tem a ver com o grupo LGBT e trazer discussões importantes para a empresa. E foi muito legal isso. E surgiram outros grupos também, de mulheres, de negros, etc., também na história da 99. Então, seja você mesmo é um valor que trouxe para a gente e foi bastante importante. Assim. Impactos na cultura da 99. Eu acho que esse aqui foi um impacto que foi bastante legal. Foi no ano de 2016, foi o ano mais difícil da história da 99. A gente quase quebrou, a gente estava com dificuldade de levantar dinheiro, a Uber só estava ganhando mercado e tal. E a gente precisou fazer uma remodelação da forma como a gente cobrava as nossas corridas para a gente buscar o break-even. Não sei se todo mundo sabe o que é break-even. Break-even é quando você ganha mais dinheiro do que gasta na empresa, basicamente. Você torna a empresa lucrativa. E até então a 99 não era lucrativa, só estava queimando o dinheiro que tinha vindo dos investidores. A gente falou, cara, se a gente não tornar a empresa lucrativa, a empresa vai morrer. E a gente tinha alguns meses de vida, alguma coisa assim, tipo 2, 3 meses, o dinheiro ia acabar se a gente não fizesse nada. E aí a gente reuniu metade da empresa para contar isso, para falar, gente, cara, esse é o cenário, essa aqui é a nossa posição de caixa, a gente tem tanto tempo de vida e a gente precisa fazer alguma coisa e a gente tem um plano. E o plano basicamente era remodelar nosso modelo de cobrança e passar a cobrar 100% das corridas que eram intermediadas pela 99. Antes disso a gente só cobrava das corridas que tinham meio de pagamento eletrônico. E era um plano de 45 dias e cara, foi muito legal, porque a gente chamou a empresa inteira para contar essa história triste, vamos dizer assim, cara, a empresa está indo pro buraco, mas a gente tem um plano e a gente precisa de um empenho de vocês, então é um negócio meio maluco, de todo mundo empenhado, vai que esse plano não dá certo, a empresa quebra e tal. Ao mesmo tempo, o nosso competidor só crescendo, né, que era o Uber na época. O Uber estava atrás de todos os nossos colaboradores, fazendo oferta para eles e muitas vezes oferta para ganhar o dobro do salário. E não saiu ninguém da empresa, ninguém aceitou a proposta de ir para o concorrente, mesmo para ganhar mais dinheiro. E a gente conseguiu todo mundo arregaçar as mangas e executar esse plano de 45 dias e a empresa se tornou break-even em 45 dias. Então, é um negócio que eu acho fenomenal, assim, uma das partes mais emocionantes da história da 99. E acho que grande parte disso aconteceu por conta da nossa cultura. A gente teve tanta gente engajada, tanta gente com vontade de fazer, tanta gente acreditando no sonho da 99. E acho que assim, é um excelente exemplo de como colocar, como que a cultura pode impactar nos resultados de uma empresa. Tá? Um outro exemplo do impacto na cultura foi o lançamento do 99 Pop. Durante um bom período na 99, isso foi um questionamento que a gente se fazia lá. A gente deveria lançar um serviço de carro particular ou não? E assim, principalmente no tempo que a regulamentação não existia e não era clara sobre permitir esse transporte, a gente decidiu por não fazer, porque um dos nossos valores que a gente tinha lá, que eu não falei, ele chamava faça a coisa certa, e fazer a coisa certa pra gente significava seguir as regras, e a gente sempre foi muito certinho com as regras nesse sentido. Então, se a regra não era clara, se claramente a regra não dizia que era possível fazer aquele serviço, a gente preferiu não fazer. E a partir do momento que teve a regulamentação, a gente falou, vamos fazer. Então, a gente entendeu que não só os reguladores, como as pessoas querem esse serviço. E isso incomodou bastante a gente, porque o nosso valor principal era genuinamente preocupado com as pessoas. E a gente falou, cara, como que a gente pode ser genuinamente preocupado com os taxistas ao lançar um produto que é concorrente ao dele? Por mais que seja um produto que as pessoas estejam querendo, como é que a gente pode tornar isso
uma coisa, como é que eu vou dizer assim, não tão ruim, vamos dizer assim, para os taxistas. E foi muito legal, que o que a gente fez foi, pô, como que a gente pode ajudar o taxista nesse cenário? Né? E a gente criou diversas coisas para ajudar o taxista nesse cenário. Uma delas foi, a gente conversou com a Prefeitura de São Paulo e a gente conseguiu, junto com eles, liberar o acesso ao corredor de ônibus para os motoristas de táxi em todos os horários. Antes da gente conversar, só podia em horários de pico, alguma coisa assim, e só um dos corredores, não era todos os corredores que podia. Então, assim, a gente conversou junto com a Prefeitura para a gente conseguir fazer isso, de São Paulo. E por que isso é legal? Porque você aumenta a proposta de valor do táxi. E o táxi, num horário de pico, comparando o táxi e o carro privado, o táxi acaba sendo uma proposta mais valiosa, porque você pode fugir do trânsito. Né? Então, isso foi uma das coisas que a gente fez. E a outra coisa que a gente fez que foi bastante legal foi conversar com prefeituras espalhadas pelo Brasil todo. É uma parte ruim de trabalhar com táxi, que táxi é uma regulamentação municipal. Então, qualquer modificação que você queira fazer, você precisa falar com os municípios em específico. E a gente falou com diversos municípios do país para poder permitir que o taxista desse desconto, porque o valor do táxi era tabelado do taxímetro e o taxista não podia cobrar outro valor, nem a mais nem a menos que fosse o valor que tá no taxista. Gente, desculpa se vocês estiverem ouvindo o cachorro do vizinho latindo, também está me incomodando, mas enfim, não tem muito o que fazer, tá? Problemas de home office. Então, assim, a gente conversou com as prefeituras e construiu uma funcionalidade nos aplicativos do motorista para ele dar desconto. Que aí qual que é a vantagem? O motorista ele consegue competir em preço com o Uber e com o 99Pop, porque o preço estava mais baixo do que táxi. Então, as pessoas preferiam usar o carro privado porque era mais barato. E o motorista de táxi ele não tinha opção, porque ele não podia cobrar um valor mais barato. Então a gente conversou com a prefeitura para ele poder cobrar um valor mais barato e a gente colocou uma funcionalidade no aplicativo que ele apertava um botão para dizer, ó, agora eu estou aceitando o preço mais barato. E ele podia fazer isso nos horários de vale dele, nos horários que ele não tivesse tanta corrida. Então, assim, não só a gente lançou o 99Pop, não só a gente pensou em como levar a solução para as pessoas, mas esse valor genuinamente preocupado com as pessoas fez a gente falar assim, cara, o que eu posso fazer a mais pelo taxista para que ele se torne competitivo num cenário como esse? Então, isso são os impactos, são assim, como que você coloca a cultura na prática? Uma outra empresa qualquer que não tivesse esse valor, talvez tivesse lançado 99Pop e não estava nem aí para os motoristas de táxi. E beleza, se estivesse seguindo os valores dela. No nosso caso, a gente tinha esse valor muito forte e fez a gente perceber isso. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo bastante legal de como que a gente colocava esse genuinamente preocupado com as pessoas em prática. E o último exemplo que eu vou trazer aqui é um outro que a gente construiu uma área na empresa, que é uma área de segurança física. Isso foi bastante legal. A gente tinha diversas iniciativas de cultura que eram muito legais e eu acabei nem falando de algumas aqui, mas já vou aproveitar e falar então porque eu acho legais. Então, assim, a gente tinha diversos processos e símbolos dentro da empresa para a gente lembrar das pessoas desse foco extremo no usuário. Vou dar alguns exemplos aqui. Todas as salas de reunião da 99, a gente tinha... sabe quando você vai no cinema e você tem aquele totem de papelão com o ator do filme, assim, parado? A gente fez aquilo de motoristas e passageiros que eram mais próximos da gente e mais ativos na plataforma. E a gente deixava imagens igual essa de cinema em toda a sala de reunião da 99. Então você entrava na sala de reunião, tinha um motorista e um passageiro lá para lembrar as pessoas que as decisões que forem feitas nas salas de reunião devem ser levadas em consideração a opinião dos motoristas e dos passageiros da 99. Então foi bem legal, porque a gente chamou os motoristas para tirar foto profissional, tal, mandou imprimir o papelão tal, para ficar de pezinho bonitinho e tal. Então isso é um dos exemplos. Um outro exemplo, no saguão da 99, quando você entrava, tinham alguns monitores, todos eles passando as avaliações que as pessoas faziam dos motoristas em tempo real. Hoje em dia você não consegue escrever mais texto para as avaliações dos motoristas, mas naquela época você conseguia e estava passando tudo em tempo real.
Então as pessoas estavam passando ali e vendo gente falando, pô, motorista legal, simpático e tal, ou carro fedido, cheirando a cigarro, sei lá o quê. Por que isso é legal? Porque, cara, a segunda, terceira vez que alguém vê um comentário do tipo, pô, o carro tá cheirando cigarro, alguém fala, pô, será que a gente não deveria, sei lá, fazer um cheirinho personalizado e distribuir para os taxistas? E aí começa a ter esse lance de você pensar no usuário o tempo todo. Tá? Um último exemplo, antes de eu contar essa historinha aí, todo mundo que era funcionário da 99 tinha 20% de desconto em todas as corridas. Era a nossa forma de incentivar as pessoas a usar o nosso próprio produto. Bastava você usar o e-mail da 99 na sua conta, a conta vinha com 20% de desconto. Quando isso acontecia, você chamava o carro, assim que você entrava no carro e o motorista apertava início da corrida, chegava no aplicativo do passageiro, só das pessoas que eram funcionários da 99, uma sugestão de conversa para você ter com o motorista. Então era uma forma de incentivar as pessoas a conversarem com o motorista. Assim, pergunta para ele o que ele acha da 99 comparado com os concorrentes, ou pergunta para ele qual funcionalidade que ele mais sente falta no aplicativo, ou o que ele achou da funcionalidade nova e tal. E a pessoa tinha que preencher e isso chegava para o time de produto para a gente avaliar o feedback das pessoas. Então, tudo isso a gente fazia, como eu falei, são processos que você cria dentro da empresa para direcionar as pessoas para que elas se preocupem com o usuário. E aí, o que tem a ver com essa historinha aí que eu vou contar agora? Toda a diretoria da 99, depois que a gente lançou 99 Pop, era obrigada a ser motorista. Então, eles tinham que dirigir pelo menos 5 corridas por mês. Isso dá mais ou menos meio período. Então, todo mês, meio período, todo diretor da 99 tinha que pegar o carro e ir pegar passageiro na rua como motorista normal, a paisana mesmo. Então, isso fazia as pessoas sentirem na pele o que é ser um motorista, né? O resto da empresa, a gente incentivava bastante, a gente tinha competição de quem fazia mais corrida e tal, mas não era obrigado. Mas a gente incentivava bastante. Por conta disso, por conta dessa proximidade que a gente tinha com o motorista, a gente também trazia motorista para conversar e tal, então a gente começou a ver que o problema de segurança física do motorista era muito forte. E é muito diferente quando acontece com um motorista que é o seu cliente, quando acontece com um motorista que é um diretor da empresa, tá? Então, assim, a percepção de segurança deles era bastante forte, de insegurança, né? A gente falou, cara, a sensação de que eu vou ser roubado, ela, em algumas situações, ela é muito forte. Eu estou indo levar um passageiro ou buscar um passageiro numa rua sem saída, sem iluminação e tal. E a gente tinha casos de reporte de assalto e roubo na plataforma. E a gente não queria que acontecesse isso, porque algumas pessoas mal intencionadas usavam o aplicativo para chamar o motorista para assaltar. E a gente criou essa área na empresa, que respondia direto para o CEO, e era uma área tanto de atendimento ao cliente, né? Era uma área de 24 horas por dia, 7 dias por semana, que todo motorista que tivesse algum problema de segurança podia ligar lá para ser atendido, caso ele tenha tido algum problema. Mas também era uma área de tecnologia de produto que estava desenvolvendo funcionalidades para melhorar a segurança do motorista. Aqui eu mais gosto é uma funcionalidade que a gente fazia o seguinte: a gente tinha diversos sinais das corridas, né? A gente tinha número de telefone do passageiro, do motorista, GPS, forma de pagamento da corrida, e-mail de cadastro, se esse e-mail foi usado em outra conta, sim ou não. Tipo, tinha tinha uns, sei lá, devia ter uns mais de 100 sinais de cada corrida. E a gente começou a tentar descobrir se a gente conseguia. A gente pedia para os motoristas, desculpa a confusão aqui, a gente pedia para os motoristas reportarem para a gente quando eles eram assaltados ou roubados. Então a gente tinha no nosso sistema as corridas que tinham sido assalto. E a gente começou a ver, será que tem sinais que são comuns das corridas que foram assalto? Será que com isso a gente consegue descobrir corridas que foram assaltos e não foram reportadas para a gente? E a gente começou a descobrir que sim. E a gente descobria corridas que tinham sido assaltos e não foram reportadas. E a gente descobria isso porque a gente ligava para o motorista e falava, cara, o que aconteceu na quinta-feira à noite? Ele falou, cara, eu fui assaltado. E aí, esse algoritmo está funcionando, esse sistema está conseguindo detectar corridas que foram assaltos. Será que a gente não consegue rodar esse algoritmo em tempo real e a gente consegue, nas corridas que estão acontecendo, detectar esses sinais? E a gente conseguiu.
E esse sistema conseguiu descobrir em tempo real corridas que tinham sinais que aquilo ia ser um assalto, porque era parecido com corridas que a gente tinha tido com assalto antes. E nessas situações a gente criou uma funcionalidade que, se a gente detectava isso, um número de telefone ligava para o passageiro e para o motorista para dizer que aquela corrida estava sendo monitorada, e a gente monitorava a corrida pela nossa equipe de operações que ficava nesse sistema. E com isso a gente conseguiu diminuir, eu não lembro o número, mas era 20 e poucos por cento o número de assaltos na plataforma. Então isso é uma conquista muito legal, que ela só aconteceu porque a gente tinha essa cultura extrema de foco no usuário, de empatia, de a gente entender as dores dos caras, e a gente era motorista, a gente ia no lugar do motorista e sentia essas sensações. Então eu gosto de contar essa história porque ela é muito legal, ela é um pouquinho longa, desculpa aí, mas ela é um pouquinho longa, mas ela ilustra bem consequência muito forte de um elemento cultural que a gente tinha lá. Comentário da Letícia. Sensacional, parabéns pela iniciativa, porque vários motoristas já perderam a vida. E fazendo isso, você conseguiu poupar a vida de vários motoristas e das famílias. Sem dúvida, isso era uma preocupação muito grande nossa lá, e a gente ficou muito feliz quando a gente conseguiu realmente ter esse tipo de impacto lá de diminuir o assalto. Então, para mim é o extremo desse valor nosso aí de genuinamente preocupado com as pessoas, é fazer esse tipo de iniciativa. Legal, obrigado pelos parabéns. Gente, era isso que eu tinha a contar para vocês hoje. Então contei um pouco aí, recapitulando, devia ter um slide de recapitulação, mas recapitulando, falamos aí o que é cultura, qual que é a importância da cultura, quais são os passos aí que eu recomendo para você, se você estiver criando a sua cultura, e trouxe aí diversos exemplos de elementos culturais, tanto da 99 quanto alguns aí no mundo, para vocês entenderem a importância disso. Acho que é legal você se preocupar desde o começo. Eu sei que no começo da startup você tem muita coisa para se preocupar, você tem cliente para conseguir, você tem sistema para colocar no ar, você tem gente para contratar, você tem um monte de coisa, mas se você puder dar um pouquinho de atenção em cultura, é um negócio que ao longo do caminho você vai sentir que vai ter resultado legal aí. Então, gente, vou passar para as perguntas. Tem poucas perguntas. Se vocês lembrarem de alguma pergunta aí, fica à vontade para colocar lá. E vamos lá, vamos para as perguntas. Bolacha ou biscoito? Cara, eu chamo de bolacha aí, desculpa quem é carioca aí, eu acho que de Santos também a galera também fala biscoito, mas eu só falo biscoito para biscoito de polvilho, esse tipo de coisa. Obrigado pela pergunta divertida. Giovanni Passberg, qual a cultura mais forte que você já conheceu? O que ela causava como efeito nas pessoas? Cara, eu acho, e é super viés, mas eu acho que a cultura mais forte que eu já conheci foi a cultura da 99. Eu não tive contato com muitas culturas assim. Tô pensando se tem alguma outra. Eu acho que essa cultura das apos é uma outra cultura bem forte e relevante assim. Você vê como é que eu vou dizer? Depoimento das pessoas que trabalham nas apos, tal, é bem forte. Então, eu acho que é bastante contagiante, bastante entusiasmante, não sei se essa palavra existe, a forma como eles falam da cultura e o que é a cultura das apos. Então, eu acho que é uma cultura, e é uma cultura bem maluca também, se você parar para pensar. Então, eu acho que é uma cultura bastante legal como exemplo, assim. Acho que se eu pudesse dar um exemplo que não é o da 99, eu acho que é a cultura das apos, que eu já dei de exemplo também, mas enfim, é isso aí. Obrigado pela pergunta, Giovanni. Diego Lobo, como você acha que ficará a cultura das empresas agora com o home office? Cara, eu acho que é um excelente desafio, cara, porque diversas coisas dessas que eu dei de exemplo de cultura, elas se aplicam no ambiente de trabalho ao vivo, né? Então, eu falei, a gente tinha o saguão da 99 com as telas, a gente tinha salas de reunião com os totens. Então, eu acho que é bem mais desafiador você trabalhar a cultura em ambiente de home office. Eu ainda tenho bastante dúvidas se o home office veio realmente para ficar. Eu acho que ele veio com minha opinião mais forte é que ele veio forte como opção. Então, acho que as empresas entenderam que é valioso dar essa opção para as pessoas, mas eu não acho que todo mundo vai trazer isso como regra, acho que eles vão trazer isso como opção para as pessoas. Independente disso,
eu acho que vai ter mais gente trabalhando de home office. E a forma que eu tentaria trazer elementos culturais para as próprias reuniões via Zoom, via etc. Então, um jeito de fazer, por exemplo, aqueles totens dos motoristas tal, talvez ter um bot que entra em toda reunião do Zoom que tem na empresa com o nome do taxista ou com o nome do motorista e ele randomicamente manda uma mensagem falando: oi gente, estão pensando em mim aí? Isso é um jeito. Então assim, eu acho que você tem que adaptar a cultura da empresa para as coisas que você faz como home office. Talvez de vez em quando mandar coisas para as casas das pessoas também. Acho que é outra ideia que você pode fazer. Mas você tem que ir aos poucos adaptando para a cultura. Tem que ser criativo, cara. Acho que em startup, acho que a parte legal é que em startup as pessoas estão mais acostumadas a ser criativos. Então eu acho que vai ter ideias legais surgindo daqui para frente de como fazer elementos culturais via home office, tá? Respondi ao vivo, concluído. Natália Ferraresi. Como introduzir cultura em times já construídos? Cara, é bastante difícil, tá? O jeito que eu abordaria esse problema primeiro, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual a cultura que já existe ali. Então, por mais que você não tenha escrito ela ou nada, tenta pensar nas coisas que já existem, que são boas ou não como cultura, como hábitos de pensamento, como rituais que vocês fazem, quanto símbolos que vocês tenham, coisas que vocês permitem, que não deveriam permitir, coisas que vocês não permitem, que talvez deveria permitir, esse tipo de coisa. Mapeia, e aí acho que você vai atacando aos poucos, cara, porque acho que se for de uma vez em time já estabelecido, grande chance do time querer espanar e ficar bravo, ficar puto, que todo mundo querer sair e tal. Então eu tentaria pegar uma coisa por vez e acho que o melhor jeito de fazer essas coisas que você quer introduzir, essas pequenas mudanças que você vai querer introduzir, é você ter uma justificativa bem clara para isso. Você chegar para eles e falar: gente, esse comportamento aqui não é bom a gente manter, é melhor a gente ir adaptando desse jeito, ou o que vocês acham da gente adotar tal ritual na empresa, ou tal símbolo, etc. Então, eu recomendaria fazer aos poucos. E assim, aos poucos eu quero dizer, não fazer tudo de uma vez, entendeu? Não fazer, daqui pra frente, essa aqui é a cultura que nem conversa com o que você tem hoje. É um choque muito grande e todo mundo vai se sentir mal nesse sentido. E fazer aos poucos seria, talvez, cara, a cada 15 dias ou uma vez por semana você vai introduzindo uma coisa nova e vai vendo o que vai pegando, o que não vai pegando. É um trabalho um pouquinho mais forte porque as pessoas têm o hábito, estão acostumadas de um jeito que não é esse, e aí você tem que ir fazendo aos poucos. Se você quer construir uma cultura e na verdade você não está querendo mudar nada, você só está querendo formalizar uma cultura que já existe, um jeito bem legal de fazer isso é simplesmente juntar todo o time e conversar sobre isso. Foi assim que a gente fez na 99 quando a gente quis reformular os textos dos valores da 99 e tal. A gente juntou todo mundo, foi a liderança toda para um sítio e lá a gente ficou, cara, todo mundo falando dos valores pessoais e fazendo todo esse brainstorming que eu sugeri vocês fazerem aqui com muito mais gente, com umas 15 pessoas por aí. E dali surge. Então esse é um jeito de fazer. Traz todo mundo para construir a cultura junto, esse é um jeito legal, né? Depois de construída, e depois de esboçada pelo menos, é legal ter um grupo menor, tipo, sei lá, os fundadores, alguma coisa assim, e eles lapidam e eles melhoram isso e falam, isso aqui é o que chegou no final. Mas no começo é legal todo mundo contribuir um pouco. Acho que é um negócio bastante legal de fazer. Adriano, como utilizar a cultura como vantagem competitiva? É uma pergunta bem genérica, só para ver sua opinião sobre. Cara, acho que uma das poucas coisas que podem ser vantagem competitiva para algum tipo de empresa são os valores mesmo. Eu considero que os valores da 99 eram uma puta vantagem competitiva comparado com o Uber. Principalmente porque durante lá pro ano de 2016, 2017, a Uber estava com uma super imagem marcada, assim, manchada. Tinha tido problema de assédio, tinha tido problema de falha de segurança e de exposição de usuários. Eles tinham tido um monte de problema assim.
que até fez eles mudarem o CEO da empresa e tal. E eu achava que naquela época a nossa cultura era uma vantagem competitiva grande. Assim. O nosso foco no motorista, na história inteira da 99, foi uma vantagem competitiva em relação à EasyTaxi, em relação ao Uber, porque a gente cuidava melhor do taxista, do motorista no geral, tanto do taxista quanto do motorista de aplicativo. A gente trazia eles para discutir coisas de produto junto com a gente nas reuniões. A gente trazia eles para decidir, cara, eu faço essa funcionalidade ou aquela funcionalidade. A gente tinha uma campanha encabeçada por um pessoal de produto na 99, que era adotar um taxista. Todo mundo tem um taxista que se adotou, que é o cara que você está mais próximo e falando com ele, e trocando ideia, e pedindo feedback, esse tipo de coisa. Então isso era realmente uma vantagem competitiva, cara. Eu não via nem a Uber nem a EasyTaxi fazendo essas coisas. Respondi ao vivo. Júlio Batista, quais critérios você levou em consideração para definir quem seria seu sócio? Cara, eu tive um pouco de sorte no sócio, assim. O Ariel, ele era meu colega de turma e, cara, a gente acabou se dando bem. Foi isso, assim. E acho que a gente acabou se dando bem porque a gente tinha visão de mundo parecido, a gente tem forma de encarar problema parecido, a gente valoriza pessoas, a gente é muito movido a desafio, a gente está muito mais interessado em que valor a gente está construindo para o mundo do que quanto de dinheiro a gente está ganhando. A gente tem algumas coisas que são muito similares assim e acabou funcionando. E no caso do Paulo, a gente estava trabalhando já relativamente próximo com ele. Ele foi um cara muito bem referenciado. A gente fez um pouco de referência, né? Checagem de referência com o Paulo. E a gente via que todos os sócios que ele tinha tido antes gostavam muito dele e falavam muito bem dele. A gente acabou funcionando muito bem. O Paulo foi um pouquinho mais... O Ariel foi sorte no sentido de que ele é meu colega de turma e a gente acabou trabalhando junto e deu certo. E Paulo foi um pouco de sorte porque assim, a gente tinha essas referências, mas a gente nunca tinha trabalhado tanto junto. Ele estava ajudando a gente no EBA. Mas, cara, o que eu posso recomendar de sócio é, cara, achar gente que tem a sua vibe, que tem visão de mundo parecida com a sua, que quer construir a empresa pelos mesmos motivos que você, ou com motivos que conversam, que são similares e não brigam. Eu acho que é isso. E achar gente que é complementar a você. Achar gente que, cara, eu não sou bom no que ele não é bom no que eu sou, então a gente se completa de alguma forma. Então acho que são as duas dicas que eu daria. Beleza? Gente, obrigado pelas perguntas. Eu queria, antes de vocês irem embora, algumas pessoas já foram, eu queria só passar a última enquete que que eu queria que vocês votassem no assunto do próximo webinar. Rapidinho, eu já libero vocês, eu também estou com fome, quero jantar. Então, por favor, votem no próximo webinar aí, que está na tela de vocês. Votem no que vocês gostariam de ver daqui 15 dias ou coisa do gênero. Vai ser na essência na próxima segunda, na outra. Legal. Legal. Ixi. Eu odeio quando começa a empatar e aí fica difícil escolher. Ainda falta um terço das pessoas responderem. Responde pra mim, por favor. Responde pra mim. Tá bom. Legal. Acho que, enfim. Acho que talvez as pessoas não estão votando mais. Vou esperar mais um pouquinho, mais uns 10, 15 segundos. Obrigado para quem respondeu. Enfim, vou preparar o material para vocês para a próxima. Eu acho que quem não respondeu não responde mais. Acho que já era. O que ganhou aqui muito próximo foi como fazer um produto focado no usuário. Eu gosto bastante desse assunto, então acho que vai ser fácil construir conteúdo. Espero ver vocês daqui 2 semanas. Obrigado por terem ficado até esse horário aqui. A gente está terminando um pouquinho antes aí. Obrigado para quem fez pergunta. Espero que vocês estejam gostando dos webinars. Cara, de novo, manda feedback. Não quero que continue caindo o número de pessoas inscritas. Eu quero muito que vocês voltem. E é isso, tenho muito carinho por isso aqui que eu faço. Espero muito que isso ajude vocês a empreender. E é isso.
boa noite para vocês, bom jantar e a gente se vê daqui 2 semanas, tá bom? Beijos e abraços e até a próxima, gente.